É queridinho para uns e vilão para outros. São muitos os mitos e verdades que acabam confundindo a nossa cabeça. Por isso, por chamada de vídeo, eu vou conversar com a nutricionista Jéssica Macedo. Vamos lá conversar com ela aqui, ó, virtualmente hoje, né, Jéssica? Bom dia! Bom dia, Bruna. É isso aí, virtualmente hoje. Vamos conversar então sobre o pão francês. Só vou te pedir para você subir um pouquinho só a tua câmera para o pessoal de casa te ver um pouquinho mais. Aí fica melhor. Isso, perfeito. Ajustes, ok, certinho. Vamos lá. A gente separou aqui, Jéssica, algumas telinhas de mitos e verdades para a gente entender um pouco melhor sobre esse consumo do pão que é tão queridinho assim, tá? Vamos soltar a primeira tela? Mito ou verdade? O pão francês engorda. Já comecei com um clássico. E aí, mito ou verdade, Jéssica? É bem clássico. Geralmente a gente tende a associar o pão como vilão da dieta, só que isso aí é mito, tá? O pão ele é uma excelente fonte de carboidrato, uma excelente fonte de energia. E quando é que esse pão pode vir atrapalhar um processo de emagrecimento ou possa vir a engordar? Quando as combinações não são feitas da forma correta. Quando você consome um pão com outra fonte de gordura ou com uma fonte de sódio muito alta. Então, isso é mito, tá? O pão não é responsável por você estar engordando. E sim as que você pode estar fazendo ao longo do dia. Teve até, durante a nossa interação hoje, eu li um relato de uma telespectadora que disse que não vai mandar foto pra gente de pão francês hoje porque ela não come todo dia. É o mais ideal a fazer, Jéssica? Comer dia sim, dia não, espaçar um pouquinho o consumo ou dá pra comer todo dia? Bruna, vou ser bem sincera, tá? O pãozinho, ele dá para encaixar todos os dias no seu protocolo, na sua rotina alimentar, porque é uma caloria contada. Então, assim, se você consegue resumir o consumo do seu pão uma vez por dia, um pãozinho por dia, não vai atrapalhar protocolo de emagrecimento nenhum. Muito bem, vamos trazer mais uma telinha? Mito ou verdade, tá? Vamos entender melhor ainda esse assunto. O pão faz você ficar inchado. Isso é mito, que é diferente de engordar, tá, gente? Essa sensação de inchaço, de empachamento, isso é mito ou verdade, Jéssica? É mito também, tá? Quando esses mitos e verdades, a gente vê realmente, né? Como a gente tem esse lado puxado para os lados negativos do pão, né? Mas é mito, tá, Bruna? O que geralmente ocorre, é o que a gente acabou de falar, são as combinações, muitas vezes, que a gente faz com esse pão. Vamos supor, você tem o hábito de consumir o pão francês pela manhã com uma fonte de sódio muito alta, como um presunto, a mortadela. Então, rico em sódio. Então, o que vai estar deixando você mais inchada, mais retida, não é o pão, a maioria das vezes, e sim esse consumo de embutidos, apresentados, que você acaba consumindo ao longo do dia, e no final do dia tem realmente essa sensação de inchaço, mas a culpa não é do pão. Tá certo. Surgiu uma pergunta aqui no nosso estúdio, meu cinegrafista Rina, perguntando se o pão dormido, aquele que passa um pouquinho, né, fica até mais durinho, se ele pode ser prejudicial, Jéssica. Não, também não, tá? E a gente até utiliza aí, tipo, como uma fonte também muito boa, principalmente para quem treina, tá? Uma fonte rápida de carboidrato de energias torradas. Então, não tem prejuízo nenhum do pão ser do dia, de ser pão torrado ou pão adormecido, como muitas vezes as pessoas falam. Isso é uma questão de mito também, a gente acaba tendo essas crenças populares, né? Eu sempre costumo dizer aos meus pacientes que eles devem consumir o pão da forma que eles gostam. Agora, sim, tem uma dica também boa quando a gente quer reduzir um pouquinho de calorias mais do pão, tá, Bruna? Que é retirar um pouquinho da parte do miolo, de dentro. Reduzida, porque o que a gente geralmente gosta, principalmente do pãozinho francês, né? Sim. É aquela crocância, o pãozinho quentinho ali no momento. Então, se você quer dar um pouquinho de uma reduzida nas calorias, dá para você tirar um pouquinho ali do miolo do pão, e aí você consegue consumir esse pão todos os dias sem prejuízo nenhum. Muito bem. Mais uma telinha, mito ou verdade? Vamos encher a tela aí para o pessoal de casa ver. Mito ou verdade sobre o consumo do pão francês? Olha só, Jéssica, diabéticos não podem comer pão francês. Isso é mito ou verdade? É mito também, tá, Bruno? Tá aí prova viva no meu consultório, eu atendo diversos pacientes diabéticos, tem esse pão francês na dieta. Agora, aí, para uma ressalva, tá? Tem que ter um acompanhamento nutricional para esse paciente diabético estar tendo o consumo desse pão. Por quê? É tudo calculado, a gente vai olhar as necessidades desse paciente, vai saber fazer as combinações corretas, Sim. as quantidades de proteína
que ele deve consumir com esse pão, quantas vezes ele deve consumir esse pão durante a semana, durante o dia. Realmente, aí, nesse caso, existe uma cautela maior para o pão francês, por ser uma fonte de carboidrato simples, como tantas outras que a gente deve ter cuidado também para os pacientes que são diabéticos. Tá certo, então, Jéssica. Obrigada, viu, pelas informações. Vamos comer um pão francês hoje, né? Um pãozinho hoje para celebrar com equilíbrio e com bons acompanhamentos também. O que é que você sugere pra gente, Jéssica? Sugiro realmente que consumam pão, tá? É uma delícia, uma fonte de carboidrato é maravilhosa, uma das melhores fontes de energia que a gente tem. E não deixem esse mito que o pão é vilão da dieta entrar na cabecinha de vocês. Tá certo. Um beijo, boa quinta-feira, até a próxima. Muito bom, tá vendo que não é vilão? Dá para consumir com equilíbrio, bons acompanhamentos, um ovinho, ó, perfeito.